Salve, salve camaradas, boa noite aí para você. Sou aqui o Luiz Fernando. Estou começando aqui essa transmissão para fazer um feedback aqui de alguns conteúdos que eu considero que é relevante e passar algumas opiniões pessoais. Bom, primeiro artigo aqui que eu estou vendo aqui, fazendo um feedback da própria rede social, Facebook, internet, rede social do imperialismo. Em defesa de outubro, esquerda marxista, que é a corrente marxista, aliás, me parece que romperam com o PT em 2015. O petismo e o falseamento da realidade. Recomendação de artigo que eu passo aqui para vocês, para poder entender os limites e a capitulação, né, dessa conciliação de classe dos setores aí predominantes no que é considerado esquerda hoje no Brasil. Então, você tem basicamente a esquerda que opera dentro da institucionalidade, dentro da lógica, dentro da ordem, né, dentro da lógica de reformar o capitalismo como a única ou melhor solução humana plausível, certo? E você tem setores da esquerda, que no caso eu estaria ideologicamente incluso, que seria, eu vou utilizar a nomenclatura de esquerda menchevique, certo? Porque na Revolução Russa, os bolcheviques ali, quer dizer, maiorias queriam fazer ali a revolução e os mencheviques, a grosso modo, queriam fazer reformas estruturais e avanços aí progressivos dentro da ordem, no caso ali do modelo aristocrático que havia na Rússia, visando transformações sociais sem romper com a lógica das classes sociais e sem uma ruptura abrupta do tecido social. No entanto, a gente tem uma crise estrutural do capitalismo, uma crise aí de desemprego estrutural, de superprodução, do capital financeiro, do valor se realizando no valor e não na produção e no trabalho, e isso leva a um esgotamento do modo de produção capitalista. Por outro lado, também há uma crise de direção marxista, há uma crise na própria esquerda de conseguir apontar aí, um caminho revolucionário anticapitalista sem os capitalistas, né, de rompimento com a ordem do capital e com a burguesia, para se implantar uma nova ordem social socialista orientada ao modo de produção socialista, quer dizer, sem os capitalistas, sem os detentores materiais dos meios de produção. Então esse artigo aqui, ele apresenta aqui alguns pontos críticos, faz uma referência aqui ao intelectual Neil Dorix, né, que também já foi do PT, mas se orienta por uma orientação de oposição de esquerda ideológica e programática e praxis do que foi o reformismo de baixo nível, que é o Partido dos Trabalhadores, né, a conciliação de classes, os acordos espúrios, aí, a tentativa de aliança novamente com o PMDB e os asseclas aí que deram um golpe em 2016, ou ainda o financiamento de setores do capital, exemplo, o financiamento do ensino privado ou da mídia privada, exemplo aí Rede Globo, que fomentaram o processo de golpe, até porque há o interesse de classe, e cada classe visa pelos seus próprios interesses e financiar a mídia dominante, o PIG, levaria por sua vez à derrocada, porque a direita, né, o direito, capital, a elite, ela está visando o seu próprio lucro, né, o seu excedente de valor expropriado da classe trabalhadora. Bom, eu obviamente não vou ler esse artigo todo, porque isso aqui é mais um feedback rápido. Os links aí da referência aqui do que vai ser comentado já está aí na descrição do vídeo para poder ser visto depois. Descartarei apenas o trecho fundamental do Neil Dorix para fundamentar as premissas desenvolvidas na tese. O povo, orientado em suas necessidades imediatas, embarcou na narrativa oficial de que os ganhos reais de salário mínimo, a expansão do ensino superior predominantemente privado e as modestas taxas de crescimento PIB e uma pretensa responsabilidade internacional teriam um caráter predominante. Subitamente, o Brasil se transforma num país de classe média, entre aspas, lembrando que a desigualdade aumentou relativamente, uma combinação ideológica que influou na autoestima do Brasil e dos brasileiros, permitindo a paz social, quer dizer, permitiu o tecido social estável, que tanto encanta os capitalistas no país. É o tal da carta dos banqueiros, né, que garantiu os bancos aí lucrarem como nunca antes na história desse país. Os dados são tão impressionantes quanto ilusórios.
O estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República definiu a nova, entre aspas, classe média, as famílias com renda per capita de R$ 291 a R$ 1.019. Portanto, não é dizer que nem mesmo Lula, Dilma e os seus lacaios burocratas que formularam o novo conceito gostariam de pertencer à nova classe média brasileira. Classe social, classe econômica é uma coisa distinta. A classe média, você tem profissionais liberais, você tem aí pessoas aí que geralmente detêm cargos aí de direção em empresas, que têm uma renda maior, às vezes dentistas e por aí vai. E definir aí classe média é uma coisa distinta, mas são explorados, mas às vezes como pequena burguesia, ideologicamente ela atende aos interesses de classe dominante, ideologicamente o interesse de classe dominada, mas são correia de transmissão e também utilizam a classe dominada, né, que os casos seria a classe que gera valor, que é a classe trabalhadora, para seus próprios interesses pessoais, se alavancando e querendo se tornar classe dominante. Aí vou passar um outro comentário aí que é uma posição pessoal. Obviamente todos os seres humanos querem poder e ascensão e crescimento, até eu que vos falo, eu falo aqui na cara de pau mesmo. Então, isso não é restrito só à classe, tá? Isso é uma questão do indivíduo, né, que quer aí, eu vou chamar aqui de privilégios, ou quer aumentar aí seu poder aquisitivo, etc. e tal, seja a nível de indivíduos ou a nível social. Só que se bem que eu posso estar meio que confundindo as bolas aqui. Quais interesses serve a narrativa petista? Sabemos muito bem que a situação de Lula é calamitosa. Está prestes a ser preso por uma condenação sem provas em um processo parcial, perseguido pelo judiciário burguês, que ele tanto ajudou a fortalecer seus governos. A burguesia descartou o partido, é porque esse partido ele tem a base social, certos trabalhadores estão ali, e aí vem a questão do fiel da balança interna entre as relações que a direção tem e aquilo que a base como classe ela está, etc. Só que aí tem um outro detalhe a ser colocado aqui. O PT é um partido de tendências. A minoria das tendências são marxistas, a maior parte das tendências são social-democratas. E aí entra a questão de que tanto no PT, no PSB e até no PSOL, hegemonicamente, boa parte, né, da composição orgânica e da proposição ideológica, de transformação, de luta, boa parte ali é uma mistura entre pequena burguesia, né, e eu falo aqui, eu tenho uma mentalidade pequena burguesa, boa parte ali é pequena burguesia, né, eu vi o outro membro aí comentando, mas o Nildo Oriques e o instituto que ele faz ali, a questão lá de pequena burguesia, fora da realidade do contexto do Brasil, enfim, eu não vou entrar nessa polêmica. Boa parte é social-democrata e boa parte é reformista. Tá? Só uma pequena parte das tendências é marxista ou socialista propriamente dito. Boa parte dessas tendências socialistas ou disruptivas, a ordem do capital, foram expurgadas aí nos anos 80, 90, teve a saída aí do PSTU, a expulsão do PCO também no início dos anos 90, que eram os setores que iam contra o projeto de poder que o Partido dos Trabalhadores tinha para se tentar transformações, né, nessa reformismo de baixo nível, ao se conseguir o poder dentro da institucionalidade. Porque, de certa maneira, todas as esquerdas elas meio que mudaram de proposição com o fim da União Soviética e o fim da ditadura empresarial e a reabertura democrática, né, porque a gente vive, na verdade, na ditadura do capital. A abertura democrática e da direta já em 85 e a Constituição Federal de 88, 89, se não me falha a memória. Com suas táticas e seus objetivos traçados, o PT desenvolve suas narrativas falseadas, travestida de análise de conjuntura para poder fazer com que as massas defendam Lula 2018 a todo custo. Então, obviamente, isso inclui aí fazer com que a militância, as estruturas aí com arcabouço, recurso material, para poder alavancar essa perspectiva de uma repactuação, de uma conciliação. Aí eu vou entrar meio que em contradição, porque a via eleitoral e a via institucional, ela vai ter, em maior ou menor grau, uma conciliação de classe.
O que pode não ocorrer, né, e aí dependendo da política de alianças, é se vai ou não ocorrer uma conciliação política, que é diferente, um pouco distinto de conciliação de classe. Porque o Estado, de qualquer forma, e o parlamento é a bancada dos interesses da burguesia, seja quem for eleito, X ou Y. Então, quem for eleito vai gerenciar o capital, né, de qualquer forma. Certo? O máximo que vai se conseguir são transferências de renda e programas sociais dentro da ordem do capital, né, dentro da ordem do Estado burguês e do modo de produção capitalista, infelizmente. A história brasileira, então, fica dividida entre depois de Temer, antes da era do céu e da terra, e depois do inferno. Deve ser referência ao programa, no programa que o Temer estava lançando um tempo atrás aí no processo de golpe, ponte para o passado, né, entre aspas. Infelizmente, o que observamos é o governo do PMDB é o aprofundamento que já havia ocorrido, iniciado com a Dilma, não comparece também na análise petista numa menção ao capitalismo e a sua crise. Ou a guerra de classe efetuada pela burguesia, nem mesmo que o PT teve a parcela de culpa em todo esse processo quando fez um governo de coalizão com o PMDB. Só um pequeno adendo nessa questão, e aí vai ficar meio contraditório o que eu venho proferindo aqui na rede social Facebook. A alternativa dentro do poder político real, na superestrutura que a esquerda tem, a grosso modo, é uma perspectiva nacional desenvolvimentista dentro da realidade concreta. Isso implica em trazer um fracionamento, uma dialética, né, de contradições entre frações do próprio capital, porque a real luta de classes está na luta contra o neoliberalismo. Ela não é entre a classe que gera valor, que é a classe trabalhadora, e o Estado e o capital, né, que seria a elite, a burguesia propriamente dita. Isso porque, devido a 13 anos de cooptação dos movimentos sociais e falta de politização da sociedade, a classe ela não tem condições subjetivas, não existe aí uma vanguarda, né, capaz de articular uma alternativa fora da via institucional, fora dos marcos aí democráticos que a gente tem no país. E aí eu entro em contradição, e eu não gosto mesmo de estar citando isso, porque a minha proposição não é se orientar numa lógica de reformismo ou de conciliação de classes sociais. Então esses 13 anos aí de conciliação de classe, de reformismo de baixo nível, de arrefecimento de lutas sociais e cooptação, levou esse quadro que a gente tem hoje ao processo de golpe, se aliou a esses golpistas aí, ajudando a ser eleitos, compondo governo, secretarias, etc. e tal, para interesses aí de oligarquias, né, e de setores aí degenerativos ao cenário político e econômico nacional. Argumentam antes que havia democracia e que agora não temos mais. A Constituição ela foi cessada, né? Ela chegou no esgarçamento, mas aí a gente tem que lembrar que, número 1, a esquerda liberal ela encontra um limite histórico e material, e a própria democracia liberal burguesa, tanto no Brasil como na Europa, também encontra um esgarçamento devido a limites aí da globalização. A Faculdade dos Acontecimentos mostra que ainda estamos sob a forma de democracia burguesa. Essa democracia burguesa está se recrudescendo, caminhando para uma ditadura jurídico-policial, e aí pode ser que vai caminhar para uma ditadura aberta se uma saída econômica e política não for dada dentro da ordem, dentro um acordão na superestrutura. Não havendo uma ditadura formal na história do Brasil, que sua implantação não é a tendência Não, isso aí nesse ponto aqui eu já discordo. É importante explicar que o petismo também, que todo Estado é uma ditadura de classe. O Estado que a gente está é uma ditadura do capital, né? Que defender o Estado democrático de direito com unhas e dentes não é uma postura transformadora da realidade, mas sim conservadora.
Por exemplo, tem alguns articulistas aí do PT que falam que existe uma esquerda conservadora, que é a esquerda revolucionária, que se conserva o marco da Revolução Russa e não a perspectivas do Programa Democrático Popular. E aí, nesse artigo está mostrando aqui que a esquerda conservadora é justamente essa que quer reforçar aí laços aí de alianças espúrias, de conciliação aí com os golpistas e com os setores do capital, e etc. e tal. E lembrando mais uma vez, a luta institucional dentro do parlamento burguês é distinta da luta de classes fora do parlamento. Tanto que, e eu falo aqui, o Ciro Gomes, fora da lógica do parlamento, estaria centro-direita, mesmo que termos esquerda e direita sejam equivocados, e dentro da lógica do parlamento, o Ciro Gomes estaria centro-esquerda. Tá? É meio que confuso isso, mas é a forma como eu sintetizo aqui, para poder repassar aqui na rede social Facebook. Estamos em uma ditadura da burguesia, expressa pela democracia formal jurídica, e isso nos governos FHC, Lula, Dilma, Temer e todos eles. Não obstante, é fundamental relembrar que a criminalização dos movimentos sociais, sim, a lei antiterror, né, militarização da vida civil, foram medidas executadas desde os governos petistas. A lei das organizações criminosas, lei do antiterrorismo, comprovam isso. E ainda ter o plano Levi, né, o endereço aí do grande capital. Também avistamos o alarde de que estamos sob um forte crescimento fascista no país, de que o fascismo irá dominar tudo. O modo conservador enorme se desenvolve no tecido social. Proclamações que fazem com que a gente se sinta nos famosos cadernos do cárcere. Tá? Disputa da narrativa. Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão que eu peguei assim uns parágrafos aqui saltando, então... Após chegar à presidência da República, não demorou muito tempo para que o governo Lula contasse a primeira mentira, 2013, para agradar a burguesia, adotando a agenda do FMI, do Banco Mundial e do capital financeiro com relação aos fundos de pensão. Implementou a dramática reforma da Previdência e, para isso, o PT fez uma enorme apologia à medida, tentando enganar os trabalhadores, apontando como um processo inevitável e bom para a nossa economia. Essa questão aqui da capitulação e da própria militância, seja ela paga ou não, ou que às vezes tem algum cargo ou não, se faz um proselitismo da narrativa e se tenta cooptar, né, para essa perspectiva que está aqui nesse artigo, seja lá em 2003 ou nos dias atuais aí de rede social, Facebook, guerra da narrativa, entre os setores revolucionários minoritários, setores reformistas inseridos dentro da ordem e os setores contra-revolucionários, no caso da direita, né, direita reacionária financiada aí por corporações transnacionais, que passam aí, fazem uma disputa ideológica via rede. Nessa esfera fica possível compreender a Carta ao Povo Brasileiro, Carta aos Banqueiros, né? E durante encontro sobre o programa de governo, no qual o presidencial apresentou o documento mostrando a classe dominante brasileira que ele não faria mudanças substanciais no país. Aqui, só um pequeno detalhe aí. Isso é mais ou menos uma síntese que eu aponto. No passado, houve governos que tentaram reformas estruturais e reforma agrária. Foram todos derrubados, porque a gente tem uma burguesia colonizada e reacionária. Tá? Você precisa de um governo forte que consiga se impor, né? Tipo Vladimir Putin, que bota a gente aí na reunião. Você fala que você assinou ou não assinou? E pressiona ali o burocrata, não é burocrata, é burguês, mas eu utilizar outro nome. Pressiona ali para poder assinar publicamente uma determinada petição que ocorreu aí na Rússia uns anos atrás. Então, assim, os governos aí que conseguiam uma certa perspectiva nacional, conseguiam meio que completar ali sua gestão, foi, por exemplo, Getúlio Vargas, mas que também é uma estrutura burguesa, etc. Me parece que o JK, se bem que eu não estou me lembrando bem, o Juscelino Kubitschek e o outro aí antes da ditadura, havia tentado reformas estruturais ou de bases, mas foram derrubados, né? Porque essa é a característica da nossa burguesia colonialista e entreguista.
Então o governo do PT foi um governo de reformismo de baixo nível. A condição para ele chegar era justamente não politizar e não mobilizar as massas para se garantir aí a tal da governamentabilidade, estrutura aí social, né, do tecido social e etc. Só que, né, dentro da sociedade, das organizações, você tem outros stakeholders, né, exemplo eu que estou aqui, ou outros que estão aí, que não necessariamente se orientam materialmente, programaticamente ou ideologicamente ao Programa Democrático Popular de Transformações Lentas, Graduais e Seguras, que é coisa lá do Golbery Couto Silva, lá do final dos anos 70 e início dos 80. Seriam os votantes gerais, classificamos tais avaliações de conjuntura como idealista. Tá. Enfim, o link do artigo está aí para vocês, um excelente artigo aí para vocês passarem aí para os campos aí centristas, reformistas, né, pelegos, né, os campos aí pequeno-burgueses, etc. e tal, para fazer uma proposição crítica e discursar e apontar aí os limites e contradições do campo que eu vou chamar aqui de reformista, ou, enfim, pode ter uma série de adjetivos, pequeno burguês ou esquerda burguesa, etc. e tal. Para que isso possa ser discutido nas bases das organizações, nos eventos e mobilizações, e que seja feito, que é o que a esquerda pode fazer agora, que é agitação e propaganda, seja feita uma disputa da narrativa orientado à ruptura do Estado burguês e da burguesia como uma solução, né, que eu vou dizer aqui, solução final, solução única de uma nova sociedade, né, socialista, ocupando fábricas, estatizando empresas, e não essa proposição aí que setores aí hegemônicos da esquerda apontam como reformar o capitalismo, de que é desastroso a via revolucionária, etc. e tal. E para complementar isso, eu vou pegar aqui o artigo número 2, que me foi passado aqui no Zap Zap, que eu acho que isso aqui é um ponto crítico a ser apontado. Isso foi publicado dia 29/3/2018. Na verdade, eu vou ser redundante e repetir de novo. O que está esgotado no mundo e no Brasil também, e isso na minha opinião e na minha visão das coisas, é a própria esquerda liberal, né? Seja o Syriza capitulando lá para o BCE alemão, seja o Podemos chegando no esgarçamento daquilo que originalmente ele foi construído de forma horizontal, ou até mesmo aqui no Brasil em relação ao processo de golpe, ou ao limite histórico material do Programa Democrático Popular e do próprio lulopetismo 2018. Tá? E lembrando novamente, o Lula estaria centro-direita dentro do governo, o Ciro também estaria centro-direita, a questão é de que você tem que ter uma saída dentro do poder político real, porque você não tem condições subjetivas para uma ruptura, né? Não foi feito trabalho de base, não foi feito consciência de classe, seja na internet ou nas bases, orientado ao propositivo de militarizar as fábricas, os operários e fazer conselhos aí para se instaurar uma nova ordem, para se expropriar empresas, estatizar, implantar economia planificada, né? Porque essa aí seria a solução para uma sociedade melhor, né, para todo o Brasil, né, dentro do território nacional, etc. e tal. Então, esse artigo aqui, ele está dizendo que a esquerda reformista ainda tem futuro, e aí ele está dizendo que a esquerda revolucionária esgotou-se, historicamente, mundialmente, a esquerda revolucionária não tem saída para o Brasil. Aí vem o dilema da narrativa, né, da visão de conjuntura e da visão programática e ideológica em relação aos vários setores da esquerda que a gente tem hoje no Brasil. E aí aquela coisa que eu comentei antes. Se na Revolução Russa os bolcheviques, que eram as maiorias, era o setor revolucionário, né, e os mencheviques, que queriam transformações estruturais dentro da ordem, né, que achavam possível dentro daquele período isso, nos dias atuais a gente tem uma inversão a grosso modo. Sinteticamente, o setor revolucionário seria o setor menchevique, nos dias de hoje, né, numericamente falando, recursos materiais, recursos, capital humano, etc. e tal, né? E quando a gente está falando de revolução, a gente não está falando de reformar o capitalismo, a gente está falando de um rompimento, de uma revolução propriamente dita. Uma revolução quer dizer uma mudança abrupta política e econômica na sociedade.
E revolução não é aquilo lá de 64, revolução é revolução socialista propriamente dito, socialismo real, né, não é o que tem hoje na China, etc. e tal. E o setor aí numericamente hegemônico, seja dentro do PT, fora do PT, etc., é o campo social-democrata reformista. Também está incluso o setor progressista ou até o nacionalista. Aliás, os nacionalistas também foram perseguidos pela ditadura em 64, né, pequeno detalhe, os liberais apoiaram a ditadura, né, e o setor nacionalista, né, até a questão lá da Gurgel, foram perseguidos na ditadura empresarial militar do imperialismo. Deixa eu ver se está no ar aqui. Não, ainda continua no ar. Então esse artigo aqui é um ponto crítico, porque tal como esse aqui que está aqui, existe outros aí, o Gessé de Souza, que é outro reformista também, crítico aí à experiência socialista, etc. e tal. O nome, entrevista, tá. Então tem até um vídeo dele aqui, mas ele fala que o fim da revolução esse papel da esquerda não tem revolução possível, pois as reformas estruturais foram feitas. Na verdade, não. Tanto que o PCB rompeu com o PT no início de 2005, se não me falha a memória, porque o PT não havia feito as reformas estruturais nem a reforma agrária. Então, o PCdoB continuou, né, sendo, eu vou chamar aqui de linha auxiliar ao PT, e o PCB rompeu com o Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores optou por uma lógica de conciliação de classe, com setores aí oligárquicos, que levou a esse processo de golpe que a gente tem hoje no Brasil. Tá? Então isso aí já havia sido, essa conciliação não poderia ter durado tanto tempo, né? Essa coisa que já foi visto antes, lá na década anterior. Não é possível, Vargas não é à toa. Essa questão de Vargas vem a questão do Prestes também, né? Por que o Prestes foi se aliar ao Vargas aí no segundo período? Juscelino era o oba-oba do desenvolvimento. Sim, Juscelino, oba-oba desenvolvimentista, o grande político da história do Brasil, chama-se Getúlio Vargas. O que temos hoje é o que o Getúlio implantou e é o que o imperialismo e o capital, o neoliberalismo está desmontando o Brasil, né? Inclusive até o Pacto de Estado Social que foi construído durante o período do PT. Também tudo isso está sendo destruído pelo processo de golpe. Cabe insistir pelas reformas, esse é o papel das esquerdas. Aí, um pequeno detalhe que eu coloco aqui para todas as esquerdas. Os revolucionários, ou que se auto-intitulam revolucionários, eles devem, a segundo plano, porque você tem primário e secundário, eles devem, como secundário, disputar pelas reformas e pelos reformistas com os reformistas, tá? Só que aí vem uma outra questão que meio que está me dando um certo curto, porque acaba que a proposição às relações e a cooptação do setor reformista atrapalha o campo revolucionário, porque de fato os revolucionários eles não estão na classe trabalhadora, a classe trabalhadora não se identifica a nível de massa como tal, né? Tanto que a maioria parte dos trabalhadores estão organizados nos campos centristas e só a menor parte é sindicalizada, certo? Então, a grosso modo, a gente pode dizer que, e até entro nisso, que o campo revolucionário é como se fosse pequeno burguês, ele não, ou às vezes lumpen, né? A esquerda revolucionária atrapalha o campo reformista e o campo reformista atrapalha o campo revolucionário devido às suas relações materiais, à sua base programática e à praxis, né, que é adotada por esses campos. Tanto que, por exemplo, você tem uma divergência, por exemplo, com a Liga dos Camponeses Pobres, né, em diferença com o MST, que é um movimento de reformas, aí, reforma agrária, certo? Que são reformas liberais que foram adotadas no passado pela Europa, pelos Estados Unidos, etc. Mas aqui no Brasil, essa tal da reforma agrária, para as elites, é entendido como comunismo, sendo que não é comunismo. Tá? Então, seja em 64, ou seja nos dias atuais, o senso comum e a elite, né, ela entende reforma agrária como uma medida comunista, como uma medida ruim, né, fazendo julgamento de valor como uma coisa abominável, seja em 64 ou seja nos dias atuais. Tá? Então,
Em relação a isso, as elites, a burguesia não mudou nada. Tá? Então, esse ponto crítico aqui, de que há um esgotamento das revoluções, mas no mundo acontecem revoluções coloridas aí promovidas pelo imperialismo, é um pequeno ponto crítico a ser apresentado a todas as esquerdas, certo? Sendo que os trabalhadores, né, a grosso modo, e a hegemonia da narrativa, ela é feita pelos campos reformistas, né, que estão inseridos dentro da ordem, dentro do regime, e não pelos campos aí disruptivos, né, dos campos aí de romper, superar, e, se bem que o termo é errado, destruir o capitalismo, os capitalistas, né, e implantar o socialismo como a única solução que o Brasil teria. E eu estou expondo aqui na rede social e etc. Bom, outra questão aqui, mais para descontrair, etc., né? Jack Chan, Leader, China Communist Party Propaganda, videoséries. Isso aqui é de 2017, da metade do ano de 2017, mas como estava circulando aí na rede social do imperialismo, aliás, eu recomendo vocês aí, quem quiser também, migra lá para o VK, para essas outras coisas aí. O WhatsApp também é do Zuckerberg. Yen and Lee, Bing Ming, Rave Filmed séries e propagandas e vídeos para chinese filmes para os fãs de filmes chineses. Tá? O ator e a estrela que ajudou a promover o presidente Xi Jinping na versão da Nova China em pequenos filmes e agora em telas grandes e atrações de telas grandes. Tá aí o Jack Chan. Jack Chan é um excelente ator, tem até filme mais recente aí dele aí, relacionado à Inglaterra, algumas conspirações aí na Inglaterra, até interessante para o pessoal procurar aí não procurem na Netflix, procurem no Popcorn ou no BitTorrent, os filmes aí recentes aí do Jack Chan. Sim, pequeno feedback a ser passado aí, porque o nosso desgoverno, né, tá entregando aí enfim. Isso aqui é de 2016, mas como está linkado aqui, está relacionado ao Jack Chan, da China, que o pessoal meio que está comentando. Eu vou passar aqui a opinião em relação à China, que eu sei que tem alguns que não concordam. A China, no tempo de Mao Tse Tung, construía o socialismo de fato. Com Deng Xiaoping, ela caiu num revisionismo, porque a China entendeu que precisava se abrir os capitais para fazer um crescimento das forças materiais produtivas e mudar a tática a longo prazo devido a uma população muito grande, né, e um espaço territorial muito grande que a China tem. O principal mercado consumidor da China, um dos principais, aliás, que tem que ser salientado é o Brasil, né, questão dos BRICS. Antes aí da China estar comprando coisa aqui da Eletrobras, né? Mas até durante a crise de 2008, quando houve aí a crise, que poderia ter estourado o Armagedon, quando eu falar Armagedon não estranho, porque às vezes eu costumo falar outras coisas também, até a questão ali enfim, outras nomenclaturas aí, arcanjo, essas coisas assim, mas isso é fora do contexto aqui da conversa. Na crise de 2008, quando houve aí corte de contratos aí em relação à Vale, e aí a Vale ameaçou demissões de funcionários durante aquele processo de recessão, que está aí até hoje, nessa crise de 2008, não terminou em 2008. Mas enfim, tá aí, o Jack Chan é um cliente aqui do Legacy 500 da China, divulgação, e isso é de 2016. Camarada Jack Chan, tá? Da China revisionista. Outra recomendação de filmes aqui para vocês, caso vocês tenham tempo à vontade, deixo aqui para vocês e caso tenham interesse. A Fundação da República Popular da China. O filme, se não me falha a memória, é de 2014, certo? Procurei aqui uma versão em espanhol traduzida ou português, mas não encontrei. Então tá aí no YouTube, o link já está aí, se você tiver interesse, se você
assistir no seu celular, ou na televisão, seja lá o que for, não na Netflix, para você poder assistir aí esse filme em relação à fundação da República Popular da China. É um filme que eu acho que é excelente. Tá? Então, lembrando mais uma vez, a China de hoje adota a propriedade privada, o trabalho assalariado, a divisão social do trabalho. Existe uma controle de câmbio fixo, né? Pelo que eu sei por alto, acho que isso aí não mudou. Mercado de capitais, boa parte ali do setor é nacionalizado, inclusive o setor estratégico, certo? Hidrocarbonetos, gás, etc. Tudo isso é nacionalizado. No entanto, apesar de alguns setores da esquerda fazerem uma relação de que a China é comunista, a China não é comunista, certo? O socialismo vem a partir da revolução, e o socialismo é uma transição para o comunismo e tem como objetivo eliminar a classe social burguesa, certo? E não conviver junto com ela, tipo coisa lá de Getúlio Vargas. Isso aí não é socialismo. E o socialismo, que é a socialização dos meios de produção em propriedade pública e barra coletiva, é a etapa posterior ao modo de produção capitalista que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, e até na China, que está aí no cenário globalizado. Bom, então essas aí são as 5 referências que eu decidi postar aqui a público para vocês. A sugestão que eu faço aqui, como revolucionário online, como estou aqui me expondo aqui na coisa lá do Facebook, é que se organize nas bases, que se faça a disputa da narrativa. A saída a curto prazo para o Brasil é a geringonça que foi feita em Portugal, mas isso não é saída revolucionária. A via eleitoral não é revolucionária, que a via eleitoral deve ser disputada, mas não é revolucionária, ela é reformista e oportunista. A médio prazo a saída é fusão, mas aí cada segmento manter o seu próprio programa, a sua própria ideologia, a sua própria disputa interna, certo? Em relação aos movimentos e às bases, é preciso persistir na disputa contra as elites e a burguesia, né? A disputa que é uma disputa ideológica de agitação e propaganda, que é o que tem para hoje. A gente não tem condições para uma disputa fora da institucionalidade nesse sentido, né? A gente está dentro do marco do Estado burguês, que está se recrudescendo e caminhando para uma ditadura aberta. Então, se você tem uma contra-revolução que está grande, a alternativa que você tem é fazer uma contrapartida revolucionária. Tá? E sim, como eu disse antes, vou falar aqui a público mesmo, porque eu já não estou nem ligando para nada mesmo, eu tenho uma mentalidade pequeno burguesa, eu gostaria de ser elite também, né, e etc. É que nem eu falei para outro camarada aí que estava aí de cabeça quente lá no chat, porque, mas não sei o que das eleições, é farsa, etc. Eu falei assim com ele: camarada, lança a candidatura, porque se você virar candidato, né, que você está aí de cabeça quente, quando você chegar lá, no caso foi eleito, né, hipoteticamente, você vai estar no ar-condicionado aí, a cabeça esfria. E de fato esfria, né, materialmente esfria. Se você for, se você está numa condição material hoje e você virar Marta Suplicy, entre aspas, né, ou o outro lá do Daciolo, né, coisa lá, enfim. Aí suas relações materiais, enfim, essas coisas mudam completamente. E comigo também mudaria também. Eu já não estou ligando, estou falando aqui na cara de pau mesmo. Mas então, né, enfim. Vou dar uma boa noite para vocês, bom feriadão para vocês. Aí, lembrando que eu devo abrir uma videoconferência, ou talvez sábado ou domingo, para a gente discutir aqui com vossos camaradas, em relação ao lulismo, né? Em relação aí que o Lula está inelegível. Tá? E eu vou pôr isso aqui a público na rede social Facebook, no YouTube também. Certo? Então aí se inscreve na página, curte a página. Boa noite para vocês. Se tiver interesse, bom filme aí, tá aí o link aí para vocês poderem acompanhar o filme. E aí quando der na telha, eu abro aqui uma outra live aqui, pelo Facebook, ou por outros aqui para abrir também, na lista aqui de militantes, para poder estar fazendo aí esse diálogo com vocês no Big Brother, na rede social Facebook. Tá?
Até mais aí, good night.